E é convidado desta edição da Manhã Informativa Miguel Ricou, é Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde. Obrigado por estar connosco nesta edição da Manhã Informativa. Nova Lei da Saúde Mental, principal destaque para a questão dos inimputáveis, já libertados, muitos deles, este domingo. O Estado oferece condições a estas pessoas que agora são libertadas à sociedade. Havia um caso, por exemplo, de um homem que esteve preso 37 anos. Esse, penso que irá para um hospital psiquiátrico, mas uma pessoa que está presa tantos anos e depois liberta assim na sociedade, tem que ter alguma rede, por assim dizer. Isso é evidente, até porque se eles estavam ainda presos, entre aspas, aqui o entre aspas, porque estavam naturalmente numa prisão-hospital, uns serviços prisionais ligados a essas necessidades, evidentemente é porque não estavam bem, não é? Porque a lógica deles estarem presos depois, não é? Eu acho que temos que fazer até aqui um ponto prévio, se me permite. Uma coisa é aquilo que é a Lei de Saúde Mental e as alterações que se fizeram, outra coisa é este caso dos inimputáveis que resulta naturalmente da aplicação da Lei de Saúde Mental, mas é por aquilo que é retirada de um artigo do Código Penal, não é, que está associado a estes casos relacionados com os imputáveis, que são pessoas que cometeram crimes em determinada altura da sua vida e que depois, quando foram julgados, se percebeu e se definiu que, de facto, o fizeram porque não estavam em condições de saúde mental e, portanto, não seriam responsáveis pelos seus atos. E a legislação que previa que estas pessoas, naturalmente, iriam, então, estar em estabelecimentos penitenciários naturalmente, associados àquilo ao tratamento que necessitariam para que pudessem depois ser reintegrados. O que acontece é que, nas pessoas que de alguma forma não conseguiam essa recuperação e naqueles que tinham penas superiores a 8 anos, a lei permitia que eles continuassem nesses estabelecimentos prisionais, porque de alguma forma eles não tinham condições para vir para a sociedade e para serem reintegrados. Aquilo que se percebeu e agora aquilo que se mudou é que, evidentemente, estas pessoas precisam, evidentemente, de continuar a ter acompanhamento, porque senão não estariam no estabelecimento prisional, não é? Mas, evidentemente, será fora do estabelecimento prisional, porque se percebe que, de facto, primeiro, a sociedade, não é, funciona de forma diferente dentro de um estabelecimento prisional do que funciona fora dele e, portanto, não faria sentido manter estas pessoas nesse contexto quando as suas penas, no fundo, já teriam passado. Mas é evidente que elas precisam de continuar a ser acompanhadas, porque senão já não estariam lá. Ou seja, e as pessoas, ouvindo naturalmente, quando até a comunicação social, nós passamos este número, mais de 40 pessoas libertadas, podem as pessoas não entender muito bem porque é que isto acontece. Bem. Mas para haver esta nova lei, para ser considerado que as pessoas não podem estar presas, há aqui um fundamento, não é? Que é preciso explicar às pessoas. Sim, é preciso explicar às pessoas e explicar às pessoas que isto não é libertar as pessoas como se elas estivessem presas indevidamente, nesse sentido. Volto a repetir, a lógica é, estas pessoas eram avaliadas, na altura acho eu, eram de 2 em 2 anos, naquilo que era a revisão das medidas cautelares a que estavam sujeitas, e se nessa avaliação se verificasse que elas não tinham condições de saúde mental para poderem ser reintegradas, elas mantinham-se nesses estabelecimentos prisionais. Agora, é evidente que percebemos que um estabelecimento prisional, por muito que seja na sua dimensão hospitalar, funciona de forma diferente num estabelecimento prisional do que funciona numa outra entidade de saúde na sociedade. As pessoas, quando são internadas num serviço de saúde mental, não vão para nenhuma cadeia, nem que sejam, não é, internadas involuntariamente, não é, como também desta lei se trata. E, portanto, nessa perspectiva, o que se entendeu é que estas pessoas não podiam continuar presas quando ainda por cima as suas penas já teriam passado, mas teriam que ser, quando necessitavam, de ser reintegradas em serviços ou entidades, ou até reintegradas na sociedade, desde que houvesse condições para que estivéssemos atentos a elas e para que, de alguma forma, elas se mantivessem equilibradas e funcionais. Porque o país não tem prisão perpétua, mas o que estava a acontecer na prática com estas pessoas é que estavam presas, se não houvesse esta mudança na lei, poderiam estar presas até morrer, não é? Porque falamos de um caso de uma pessoa que está presa 37 anos, é muito tempo, não é? É muito tempo, pelo menos para aquilo que... Sim, e muito mais tempo do que era a pena que ela tinha sido condenada nessas condições de inimputabilidade. Agora, também é evidente que precisamos olhar para as coisas um bocadinho de outra maneira. Elas estavam presas, mas estavam a ter cuidados de saúde e por motivos de saúde, porque
que, em vez de se fazer, que é aquilo que se vai começar a fazer agora, não é? Porque deixou de ser possível, não é? Com esta mudança no Código Penal, em vez de se manter as pessoas nestas, vamos chamar, entidades de saúde, estabelecimentos prisionais, terão que ser reintegradas noutros serviços na comunidade. Doutor, e olhando aqui e também pela sua experiência, uma pessoa que está privada de liberdade tantos anos, quase 40 anos, que pessoas são estas que saem agora para a sociedade? Sabemos que vão continuar a ter esse acompanhamento, mas há a possibilidade de reintegrar estas pessoas na sociedade, pela sua experiência ou não? Veja, ou é muito difícil? Muito daquilo que é filosofia, e não é portuguesa, vamos dizer, internacional, hoje em dia, sobre a saúde mental, as coisas mudaram muito, desde a última lei de saúde mental e, no fundo, um bocadinho, desde há muito tempo, mudaram muito a forma como nós olhamos agora para a saúde mental. E, portanto, nesta perspectiva, uma das grandes mudanças, e como sabe, isto vem de uma evolução onde primeiro as pessoas até eram só isoladas, primeiro até eram queimadas nas fogueiras, depois eram isoladas, não é? E hoje percebemos que, de facto, isolar as pessoas em instituições asilares, não é? Onde elas ficam internadas para o resto da vida, como antes se fazia, e não era só nas prisões, não faz sentido porque isto não as ajuda. Não é? E, portanto, o grande objetivo é, numa perspectiva mais comunitária, tentar reintegrar as pessoas na sociedade. Agora, é evidente que isto depende de quê? Primeiro depende que haja, não é, uma sociedade e uma comunidade que esteja capaz, não é, de as receber e de as integrar de uma forma positiva. E depois é preciso que haja acessibilidade aos serviços, com rapidez, de saúde mental, para, não é, muitas destas pessoas, o que às vezes têm, quando têm problemas de doença mental, são surtos, não é? São crises agudas, não é? Elas podem andar bem muito tempo e depois têm crises agudas que são precisas ser detectadas e prevenidas no sentido de evitar que depois possam ter comportamentos que, de alguma forma, possam trazer perigosidade, sobretudo ao próprio, porque não esquecendo que a nossa preocupação nestas dimensões, não é? E sobretudo quando falamos de tratamento involuntário, é o próprio, e é a pessoa conseguir tratar-se e evitar viver depois com as consequências de um surto que teve, onde fez mal a si próprio, ou no limite pode ter feito mal a alguém. E, portanto, nesta perspectiva, não é? O que nós precisamos é de ter serviços que, de facto, possam atuar em proximidade, de termos uma sociedade que, de facto, seja capaz de receber estas pessoas e de conseguir integrá-las de uma forma positiva, de ter exemplos de atividades que estas pessoas possam desenvolver e que de alguma forma nos possam trazer alguma utilidade, para que de facto as pessoas possam conseguir, como disse, se reintegrar. Pergunta-me se isto é fácil. Não é. Evidentemente não é fácil, mas é preciso toda uma panóplia e se quisermos, uma palete de intervenções nas mais diferentes... Intervenção multidisciplinar. Multidisciplinar, e não é só multidisciplinar, isto é nos trabalhos, isto é na educação, isto é a todas as dimensões da sociedade. E isso é evidentemente complexo, difícil e desafiante. Uma análise mais genérica, ouvíamos agora há pouco na peça um investimento de vários milhões de euros ao longo dos últimos anos. Esse investimento na saúde mental é necessário? Em que é que se traduzirá? Se reparar, a saúde mental foi sempre o parente pobre da saúde, precisamente por todos os estigmas associados. E a primeira grande coisa que se está a tentar mudar, e que de alguma forma esta lei da saúde mental também fala nisso, mas que eu até acho que podia ter ido mais longe, é neste trabalho do estigma. Nós percebermos, não é? E não olharmos para as pessoas que têm doença mental de uma forma diferente como olhamos para todas as outras pessoas doentes. Devia ajudar um bocadinho a reduzir esse estigma e a dar mais importância. Isso é muito importante para que, inevitavelmente, nós possamos depois perceber que estas pessoas são reintegráveis, que estas pessoas têm contributos positivos a dar, que estas pessoas, evidentemente, precisam também de serem olhadas por todos nós de formas diferentes. Então, nessa perspectiva, não é? Só assim se consegue depois perceber que é fundamental este investimento. E veja, não é só na doença, é na saúde mental. E na saúde mental passa por todos nós. E por aquilo que nós também tantas vezes precisamos de acessibilidade em alguns momentos de crise que temos e que depois não a temos. E, portanto, este investimento que se está ainda a pensar e que se está, de alguma forma, que vem incluir no PRR e que passa pela criação de equipes de saúde mental e por aquilo que depois também, e isso já não está incluído neste PRR, que é o aumento de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde ao nível da saúde mental e que possam, de facto, criar esta acessibilidade, porque é isto que eu acho que é muito importante e que acho que se começa hoje a perceber,
que o que é fundamental é que as pessoas, quando precisam, tenham acessibilidade rápida, porque é isso que vai distinguir na saúde mental. Por exemplo, conseguirmos evitar que exista uma crise que agudize e que depois possa provocar consequências, nós conseguirmos prevenir essa crise e, de alguma maneira, conseguir evitar males maiores para as pessoas e depois para aqueles que estão à sua volta. Muito bem, Miguel Ricou, Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica da Saúde. Obrigado por ter estado connosco na Manhã Informativa. Até uma próxima. Obrigado. Bom dia. E desta forma que fazemos um curto intervalo nesta edição da Manhã Informativa. Nós já voltamos com mais notícias. Regresse connosco. Até já.